Graça e paz, meus queridos. Bom dia. Que a bênção do Senhor, a bênção desse nosso Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão bondoso, tão sublime, tão surpreendente, esteja sobre nós, esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sabendo que caminhar com Cristo muitas das vezes não é tão fácil como a gente pensava, né, que seria, porque achando que andando com o Senhor nós teríamos uma vida tranquila, uma vida sem turbulências, mas muitas das vezes é o contrário, não é verdade? Nós sofremos adversidades, sofremos aflições, como diz a palavra do Senhor. E é sobre isso, querido, justamente que o Espírito Santo tem falado no meu coração, sobre uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do 60, 66 até o 68, onde Jesus ele discursava e muitos achavam duro o discurso de Jesus. Muitos achavam pesada as palavras que Jesus dizia. Ou seja, naturalmente ele falava, como ele fala, né, que se a gente quer ir após ele, se a gente quer segui-lo, a gente precisa pegar a nossa cruz, né? Como ele diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se a gente olhar para a cruz, se a gente olhar para o verdadeiro evangelho, meus amados, nós vamos ver que não é moleza. O verdadeiro evangelho não é para qualquer um, é realmente para aquele que quer, para aquele que decide abandonar muitas coisas, para aqueles que decidem renunciar muitas coisas, não somente andar nos seus próprios deleites, na sua própria vontade, mas segundo a palavra de Deus. Então, o texto aqui, o tema desse capítulo de João, a partir do versículo 60, diz: os discípulos escandalizados. Ou seja, porque duro era o discurso. Deixa eu ler alguma coisa aqui para vocês. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, queridos, é muito normal ou natural nós recebemos as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor na carne, e muitas das vezes nós nos escandalizarmos. Enquanto Jesus fala aqui que o Espírito é o que vivifica. Ou seja, toda palavra que Jesus direciona a nós, todas as suas palavras, elas vão em direção ao nosso espírito. A palavra do Senhor até fala, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então repare que tudo que é voltado para a carne, muitas das vezes é sempre contra o espírito. Por isso, a palavra do Senhor mesmo fala que existe essa luta da carne entre o espírito. Uma milita contra a outra. Então, amados, tudo que recebemos de Deus precisa ser no espírito, para que seja espírito e vida, para que produza algo em nós e a gente não venha se escandalizar como muitos faziam. O que tem acontecido nos tempos atuais? As pessoas estão procurando lugares para congregarem que massageiem o seu ego, lugares confortáveis, muitas das vezes, porque esteve em algum lugar onde a palavra do Senhor o confrontou, sabe, e lhe causou um certo desconforto. E ele, não conseguindo ficar ali, ele precisou sair, se retirar. Ou seja, como os discípulos aqui se escandalizaram, a palavra era muito pesada. E isso nos traz um alerta muito grande nos tempos atuais. O que nós estamos buscando para a nossa vida? O que você tem buscado para você?
Você tem buscado um local tranquilo, um local confortável, agradável para você ficar? Um local onde você não é confrontado, um local onde você não saia de lá pensativo ou, vamos dizer assim, não atribulado, mas quebrado por dentro de tanto que o Espírito Santo, o que a palavra de Deus te cortou e falou com você, de modo que você saiu de lá quebrado. Como um vaso mesmo que Jesus fala, né? Um vaso na mão do oleiro. E por causa disso você nunca mais retornou, por causa disso você nunca mais voltou, porque esta palavra lhe era muito pesada aos ouvidos. Queridos, muito cuidado com aquilo que nós estamos procurando. Lugares onde muitas das vezes nem parece um local de adoração, ou um local onde o Espírito Santo ele fala conosco, ele nos exorta, ele nos santifica, nos edifica através da palavra dele. Mas um clube onde você gosta de ir no domingo à noite, onde você vai lá e se sente bem e vê os amigos. Qual é, querido, o papel principal da igreja do Senhor, da comunhão, da reunião das pessoas que querem servir a Jesus, que querem seguir a Cristo? Eu digo para você que é impossível nós nos reunirmos como igreja do Senhor em um local e lá, se de fato, de verdade, o Espírito Santo estiver ali, Deus estiver ali, a presença de Deus estiver ali, e lá nós não sermos confrontados. E lá a palavra do Senhor, ela nos quebrar, sabe? Nos mostrar o erro, nos mostrar onde precisamos acertar, onde precisamos corrigir. É claro que o Senhor também nos dá o refrigério, é claro que nós recebemos uma palavra de... como que eu posso dizer? Uma palavra para você ir adiante, uma palavra de fortalecimento. É lógico que Deus também faz isso com a gente. Mas na maioria das vezes, querido, a palavra do Senhor, ela nos confronta. Ela nos mostra o pecado, ela nos mostra onde nós estamos errando. E como nós erramos. E como a gente precisa da palavra de Deus. E como a gente precisa comer deste livro. E beber desta água. Porque nós somos muito falhos, queridos. E Deus ele precisa trabalhar em nós. Então, no versículo 66 diz assim, ó: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, o discurso de Jesus era tão pesado que eles não aguentavam mais ouvir tanta palavra de correção, porque era pesado demais, não andavam mais com Jesus, porque não suportavam a sã doutrina. Será que isso não tem acontecido com você? Será que você não está muito confortável onde você está? A forma como você está vivendo? Será que você tem ouvido verdadeiramente o evangelho puro e genuíno da palavra de Deus? Será que você realmente tem olhado para a cruz? Será que aquilo que você tem andado e vivido é a palavra do Senhor que diz que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Como diz a própria palavra de Deus, que no mundo você teria aflição, mas para você ter bom ânimo, enfim. O que você tem ouvido ultimamente? O quanto você tem crescido? Pronto. É uma pergunta que, se a gente fizer, a gente vai ter a resposta olhando para a nossa própria vida. Você tem crescido na sua vida espiritual? O Espírito Santo ele tem trabalhado na sua vida, ele tem trabalhado no seu coração, onde você está. Porque, queridos, existem pessoas ou existem congregações que existem para receberem pessoas que querem viver no pecado. Pessoas que querem viver em práticas que é abominação diante dos olhos do Senhor. Eu tenho certeza que você tem uma ideia de que eu estou falando. Existem igrejas aí inclusivas totalmente. O pecado é incluído nessa igreja. Para você ter uma noção que as pessoas, elas querem fugir, elas querem arrumar uma maneira de andar com Jesus ou de servir a Deus ou achar que estão fazendo isso da maneira dela, do modo dela, dizendo que Deus é amor e Ele vai me aceitar da maneira como eu sou, onde a palavra do Senhor, querido, condena veementemente
todas estas práticas. Então, o que você tem procurado para a sua vida? Porque é arriscado, querido. Você está em um lugar onde a palavra poderosa e genuína do Senhor não tem sido pregada na íntegra. E quando Jesus voltar, você pode estar condenado junto com aquelas outras pessoas. Assim como aquele líder vai dar conta, você também vai ter que prestar conta. Então, vamos avaliar nesse dia o que a gente tem ouvido, o que a gente tem buscado de fato e de verdade. E quando a gente não pega a palavra de Deus para ler, enfim, essas pessoas que só vão à igreja no domingo ou escutam somente o que o pastor, o líder está dizendo, pior ainda, porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, como vai saber se estão em pecado ou não? Como vão saber se estão na heresia ou não? Então, querido, isso é muito sério. Então, é para a gente pensar e analisar. Existem muitos lugares onde as pessoas estão indo para o inferno, achando que estão indo para o céu. Porque Deus é amor. Mas é preciso que saibamos que Deus também ele é fogo consumidor. E aquilo que nós sabemos que é pecado, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que você fale assim, mas eu não consigo deixar tal prática, mas você precisa deixar. A partir do momento que o Espírito Santo ele ministra e fala no seu coração que você está em pecado, automaticamente ele te dá uma condição, uma força, uma capacidade para que você também o abandone, mas você precisa deixá-lo. Talvez você não queira deixar porque a sua carne gosta, porque você acha bom, porque você sente prazer. Mas se é pecado, queridos, nós precisamos abandonar-nos e dar ouvidos ao que a palavra do Senhor diz. Tão somente. Porque o evangelho de Jesus, ele é pesado. Porque assim como muitos abandonaram aqui, à vista disso, muitos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Muitas pessoas estão abandonando Jesus, não estão com ele mais. Estão aí, praticamente em clubes que se denominam igrejas. Frequentam esses lugares onde tomam ceia, onde cantam louvores, mas na verdade está longe de ser a igreja pura, santa e imaculada de Cristo. Então é tempo de acordarmos e nos despertarmos para o verdadeiro evangelho, querido. Porque vai aparecer muita coisa aí, isso é só o começo. Vamos continuar lendo aqui. Porventura quereis também vós retirar-vos? Jesus ele perguntou, vocês que acham essa palavra pesada, alguns já me abandonaram, e vocês? Também querem se retirar? E você que está do outro lado? Talvez você não tenha abandonado o evangelho de Cristo, mas você também acha pesado, quer se retirar? O versículo 68 diz assim, ó, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Ou em outras versões diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, querido, para onde você está indo? Para onde você pensa que está indo? Fala para mim. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Se você estiver indo para outro lugar que não seja ao encontro de Jesus, e eu te falo, ao encontro de Jesus é ao encontro da sua palavra, ao encontro do arrependimento, ao encontro da renúncia, ao encontro da cruz. Se você não estiver indo ao encontro destas coisas, você está indo ao encontro da perdição e não ao encontro da vida eterna. Porque Simão Pedro ele perguntou, Senhor, para onde iremos nós? Para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna, meu querido, é só em Jesus. Não existe palavra de vida eterna em outro lugar. Você pode encontrar outras palavras em outros lugares, mas nunca palavras de vida eterna. Você pode encontrar uma palavra de refrigério em algum lugar. Você pode encontrar palavras que massageiem seu ego em algum lugar. Você pode encontrar palavras de vitória em algum lugar, mas não são palavras de vida eterna.
Palavras de vida eterna e palavras de confronto. Palavras de vida eterna são palavras pesadas, palavras que quando nós ouvimos, sentimos vontade de correr, de abandonar, de quão pesadas são. Essas são as palavras de Jesus. E aí? O que a gente vai fazer quanto a isso? É pesado, querido, mas é a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acha que as palavras do Senhor, para nos libertar do pecado, meu Deus do céu, dessas coisas terríveis que existem dentro de nós, vão ser palavras mansas, palavras moles, ou palavras fracas, ou palavras que não produzem nenhum resultado, não vai acontecer nada dentro de nós, do nosso espírito? É claro que não. Essas palavras, elas vão de encontro ao pecado, e quando isso acontecer, vai produzir alguma coisa em nós. E a gente precisa resistir, aguentar firme e escolher de que lado nós estamos, se vamos dar ouvido ao Senhor, que Ele tem palavras de vida eterna, ou ouvido a Satanás ou a nossa carne. E aí? Então, amados, nós precisamos, nos tempos atuais, termos prazer de ouvirmos correção, termos prazer de ouvirmos a palavra do Senhor, que confronta, que corta, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que quando fala comigo aqui, fala contigo aí. Primeiro ela fala comigo. E quando fala comigo, eu sinto essa responsabilidade de transmitir para você, de falar para você. Porque é isso que o Espírito Santo ele faz. Ele me confronta aqui e quer que você seja confrontado também através da palavra dele. Porque não falo de mim mesmo, senão do Senhor, da sua palavra. Então, queridos, para onde você vai? Ou para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Ou seja, Simão estava dizendo ali: Senhor, a palavra do Senhor é dura, ela machuca. Mas eu sei que, estando contigo, obedecendo a sua palavra, eu estou no caminho certo. Eu terei a vida eterna. Eu entendo que o Senhor está me moldando, eu entendo que o Senhor está transformando a minha vida para que eu tenha condições de morar com o Senhor, de estar com o Senhor um dia na glória. Porque é isso que a palavra do Senhor faz com a gente, querido. Então, em nome de Jesus, pense sobre isso. Reflita sobre isso. Onde você está? Em que lugar você está? Está sendo confrontado? Existem palavras de vida eterna? Palavras que te dá vontade de correr, de fugir? É lá que você precisa estar mesmo. Se não, é de lá que você precisa correr, querido. Porque você corre um grande perigo. Amém? Então que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Você é uma bênção. Se você parou até aqui, conseguiu chegar até aqui, ouvindo esta palavra, você é uma bênção. E Deus ele tem um plano, uma obra na sua vida poderosa. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima, se assim Deus ele permitir.